Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E nesse estudo que é de número 96, olha só, quase 100 vídeos já de estudo. Vamos continuar aqui, estamos no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, como eles interagem com o nosso mundo físico. E estamos falando aqui agora do subtítulo Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Tá? Então nós vamos continuar nesse subtítulo aqui, que é a pergunta 463. Kardec faz a seguinte pergunta: disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? E ele responde aqui. Que pergunta é essa, o primeiro movimento? Ele está falando aqui sobre o pensamento, né? Quando a gente tem percepção de um espírito nos influenciando, tá? Então ele pergunta, disse que se o primeiro pensamento, estou traduzindo, ele disse movimento, mas esse primeiro pensamento é sempre bom, isso é exato? E ele diz aqui, ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então vejam que, é claro, nós podemos sempre ser bem inspirados se a nossa predisposição é essa. É muito mais difícil um espírito negativo querer inspirar negativamente uma pessoa que já é predisposta ao bem. Ele vai ter muito mais dificuldade, porque a influência dele vai demorar mais para chegar, vai ser mais difícil de chegar, porque a vibração daquela pessoa vai ser mais refinada e a dele mais grosseira, tá? Já grosseiro com grosseiro vai chegar diretamente, tá? Então, questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Tá? Então, é um conselho do bem? É de um bom espírito. Mais uma questão específica. Pode um mau espírito primeiro lhe instruir para o bem, para depois lhe instruir para o mal? Para ganhar confiança? Pode. Pode e acontece. Tá? Ele pode enganar, primeiro vir falando frases evangélicas e dando instruções do bem, para depois tentar ganhar confiança e começar a distorcer. Mas aí, é o que ele está dizendo aqui, ó, estudai a coisa. A cada situação, a cada momento, sempre está avalizando, né? Avalizando e avaliando essas comunicações, esses pensamentos, essas inspirações. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Qual é o objetivo deles? Para vos fazer sofrer com estes. Ou seja, para que você sofra com o mal que você mesmo pratica, né? Para que ele fique rindo depois. Uma pergunta anexa. Isso diminui seus sofrimentos? Né? Se um espírito mau faz isso, ele sofre menos? Resposta: não. Mas o fazem por inveja de verem serem mais felizes. Tá? Então, os espíritos maus, né, que estão no mal, eles fazem isso por diversas situações. Alguns para rirem de você, alguns para verem você cair no mal, outros porque tem um desejo, né, mal de ver as pessoas também praticando mal. Então são muitas questões. Por vingança. Outra pergunta anexa. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? E a resposta: os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Então essa é a natureza que eles querem despertar nas pessoas. Questão 466. Tem uma resposta mais comprida essa. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Olha só, é uma pergunta mais básica que todo mundo faz, né? Nossa, se Deus tem o poder disso, daquilo, por que Deus não proíbe, né, os espíritos de nos influenciar o mal? Por que Deus não impede? Né? Então Deus está permitindo? Por que Deus permite? Resposta dos espíritos. Tá? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Olha só, eles são instrumentos, tá? Até no mal, eles ainda estão servindo a Deus de alguma forma, sendo professor, né, de outras pessoas. E ele diz aqui, ó, tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem.
Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal. É você que atrai. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz estabelecer a balança e te deixa o comando. Te deixa o comando. Olha que importante isso que ele disse. Tem até uma consideraçãozinha rápida que eu vou ler aqui antes de falar. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, a liberdade de ceder a uma ou a outras influências contrárias que exercem sobre nós. Olha que importante essa pergunta. Então a influência no mal existe como uma forma de te ensinar para que lado que você pode ir. Olha, você tem aqui o bem e você sabe o que o bem te dá. E você tem o mal e você sabe as consequências do mal. Então por que a gente escolhe o mal? E ele diz aqui, se nós escolhemos é porque está dentro de nós a influência. Talvez muitos pensem assim, mas Anderson, eu oro, eu leio o Evangelho, mas existe ainda assim a influência. Vejam, nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Ele falou aqui, deu um exemplo da pessoa que tem tendência ao homicídio. Mas quantas coisas, quantas minúcias da personalidade nós temos que nos levam para um lado negativo. Vícios, desde os pequenos aos mais graves. Por exemplo, glutonaria, né, como se fala, quando você come demais. Vício do álcool, vício das drogas, vício em remédios. Outros tipos de vícios, de tendências, a maledicência, a sensualidade exacerbada, o desejo sexual desenfreado, a ganância, o materialismo, a posse, o egoísmo. Todas essas coisas nós temos em diversos níveis e o mínimo nível que nós temos já nos associa a um grupo de espíritos que pode vir nos influenciar. Ah, mas eu não tenho nada disso, Anderson, então me desculpe. Então você é perfeito, você é um anjo que caiu na terra e de alguma forma você está aqui perdido. Tá? Mas todos nós temos tendências, todos nós, é natural, é humano. E se nós estamos aqui é para exercitar, para desenvolver. Tá? Nós temos apegos a muitas coisas, domínio. Tá? Quantas coisas nós traduzimos erroneamente achando que é um bom sentimento e na verdade não é. Tá? Mas não vamos nos adentrar que tudo isso aqui dá uma live nossa lá no canal, né? Terça-feira, para falar sobre isso. Até uma boa ideia, né? Questão 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Né? A gente pode se libertar? Ele diz sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos, que nós estávamos falando agora. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Ou seja, um espírito tenta influenciar você ao mal. E ele tenta e você sempre nega, você sempre se firma no bem, se firma na boa intenção, no amor, nas lições do Cristo. Né? Ele consegue, ele desiste dessas tentativas, olha só. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Olha só, então, se você resiste, ele vai deixar de lado. Ele vai dar lugar ao seu mentor espiritual, um bom espírito que queira lhe influenciar, porque ele vê que não tem alcance. Os maus espíritos, eles gostam da facilidade também. Então, eles vão tentar influenciar pessoas acessíveis a ele. Né? Mais acessíveis. Só que não quer dizer que ele não possa vir te tentar de novo. Não quer dizer que ele possa vir observar se você está realmente naquele caminho. Tá? Questão 469. Por que meios se podem neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha só que legal essa pergunta. Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus,
repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que vos exaltam vosso orgulho. Olha só, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, olha só, ele dá um exemplo claro, claríssimo de como você neutraliza a influência dos espíritos negativos. É você indo na direção do bem, é tendo confiança em Deus. Isso é importante. Questão 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Olha só aqui, ó. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Ele não tem missão de fazer o mal. É uma situação que está lá acontecendo. Ele está, então ele serve ainda assim para auxiliar de alguma forma. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, ele suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar. Então veja que Deus permite que ele faça. Dentro do seu livre-arbítrio, ele vai assumir as consequências. E se você vai ter consequências pelo mal da influência dele, aí é com você. Você tem, o seu livre-arbítrio. Ele diz aqui, mas não ordena, e está em vós repeli-lo. Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de insatisfação interior, sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? E ele diz aqui, são quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Então esses sentimentos provêm da influência direta naquele momento ou de influências de quando você estava com o corpo dormindo e o espírito desgarrado no plano astral, lhe influenciaram lá e durante o dia esses sentimentos eclodem em você. Isso acontece e temos que prestar atenção nessas mudanças, nessas alterações de humor, tá? Questão 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. E ele diz o seguinte, eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto. E então lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Então ele está dando o exemplo das tentações. Você pode ser conduzido a uma tentação por influência. Agora você sempre vai ter as influências contrárias. Você nunca tem só a influência do mal. Sempre você tem também a influência do bem. Agora, a intensidade que você sente, muitos vão dizer assim, Anderson, mas eu sinto mais uma influência do mal. É porque, de alguma forma, você não está exercitando situações contrárias para levar você para o outro lado. Hábitos, né? Mentalizações, concentração, leitura do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos. Quantas coisas que você pode fazer. Então, meus amigos, vamos parar por aqui. No próximo, vamos continuar no subtítulo Possessos, sobre possessão, na questão 473. Muito obrigado por ficar até aqui em mais esse estudo de O Livro dos Espíritos.